Assim, Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós, como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 17 a 20. Fé vem a nós como um dom da soberana graça de Deus. E a fé é a maneira divinamente designada de receber as bênçãos espirituais que a graça dá e dará. Quem crê será salvo é uma das principais declarações do Evangelho. As maravilhas da criação, as descobertas da revelação e os movimentos da providência são todos destinados a soberanamente criar e promover o princípio da fé no Deus vivo. Se Deus revela alguma coisa, devemos acreditar nela. De todos os livros da Sagrada Escritura, podemos dizer que foram escritos para que nós possamos crer e, crendo, possamos ter vida. Mesmo que Deus oculte algo, é para que possamos confiar nele, pois o que sabemos produz apenas um pequeno espaço de confiança em comparação com o desconhecido. A providência manda-nos diversas provações, todas destinadas a exercitar e aumentar nossa fé, e ao mesmo tempo, em resposta à oração, ele nos traz provas variadas de fidelidade divina que servem como descanso para a nossa fé. Assim, as obras e as palavras de Deus cooperam para educar os homens na graça da fé. Você pode imaginar, no entanto, a partir da doutrina de certos mestres dos nossos dias, que o Evangelho se resumiu a quem duvidar será salvo, e que nada poderia ser mais útil ou honroso do que a mente humana pairar em suspense perpétuo, segura de nada, confiante na verdade de ninguém, nem mesmo do próprio Deus. A Bíblia levanta um mausoléu à memória de seus heróis e sobre eles escreve como se fosse um epitáfio: todos esses morreram mantendo a fé. Mas o Evangelho moderno ridiculariza a fé e estabelece em seu lugar a nova virtude de se manter atualizado com o pensamento mais recente da época, da nossa cultura. Essa simples confiança na veracidade da palavra de Deus, que nossos pais inculcaram com base em todo o Evangelho, parece estar em desuso agora com homens de espírito, entre aspas, capazes de lidar com o pensamento moderno. Esses ministros professos de Cristo, alguns dos quais estão adorando neste santuário, deveriam se envergonhar, pois estão trabalhando com a reputação de serem intelectuais e filosóficos, espalhando dúvidas por todos os lados. A doutrina da bem-aventurança da dúvida é tão oposta ao Evangelho de Jesus Cristo quanto as trevas são opostas à luz, ou Satanás ao próprio Cristo. É posta como um silenciador da consciência daqueles homens orgulhosos que se recusam a submeter sua mente ao governo de Deus. Tenha fé em Deus, pois a fé em si mesma é uma virtude da mais alta ordem. Nenhuma virtude é mais verdadeiramente excelente do que a simples confiança no Deus eterno, a qual alguém é ajudado a mostrar pela graça soberana do Espírito Santo. Não apenas a fé é uma virtude em si mesma, mas ela é a mãe de todas as virtudes. Quem crê torna-se forte para trabalhar, paciente para sofrer, ardoroso para amar, ansioso para obedecer e zeloso para servir. A fé é uma raiz da qual pode crescer tudo o que adorna o caráter humano. Longe de se opor às obras, é a fonte de onde elas fluem. Afaste a fé do cristão professo e você terá cortado sua força, como Sansão teve cortado as suas madeixas e ficou sem poder de se defender ou vencer seus inimigos. O justo viverá pela fé. A fé é essencial à vitalidade do cristianismo, e qualquer coisa que enfraqueça essa fé, enfraquece a própria fonte principal do poder espiritual. Irmãos, não apenas nossa própria experiência nos ensina isso, é a palavra de Deus que declara. Mas toda a história humana mostra a mesma verdade. Fé é força, porque mesmo quando os homens se enganam, crendo no erro, eles mostram mais poder do que os homens que conheceram a verdade, mas não a consideraram de bom coração. Pois a força que o homem tem em lidar com seus semelhantes reside na força de convicção que seus companheiros têm sobre sua própria alma.
Ensine o homem para que todo o seu coração creia no Senhor, e você lhe terá dado tanto o ponto de apoio como a alavanca com a qual ele pode mover o mundo. Até este exato momento, a terra inteira está trêmula como uma massa de geleia sobre os passos de Lutero. E por quê? Porque ele era forte na fé. Lutero era um crente vivo e os mestres que ele teve de enfrentar eram meros disputadores. E os sacerdotes, cardeais e papas com os quais ele entrou em contato eram meros comerciantes de tradições mortas. Portanto, ele os arrasou com grande matança. Toda a sua coragem acreditava no que ele havia aprendido de Deus e, como uma barra de ferro entre os vasos de oleiro, ele também estava entre os fortes de sua época. O que tem sido verdade na história o tempo todo é certamente verdade agora. É crendo que nos tornamos fortes. Isso é cristalino. Quaisquer que sejam as supostas excelências que possam existir na elogiada condição receptiva da mente, no equilíbrio de um intelecto cultivado e no julgamento instável da descrença honesta, entre aspas, sou incapaz de discerni-las e não vejo referência a elas nas Sagradas Escrituras. Os escritos sagrados não oferecem elogios à incredulidade, nem apresentam motivos ou razão para o seu cultivo. A experiência não prova ser ela força na batalha da vida ou sabedoria para os meandros da existência. É quase semelhante à credulidade e, ao contrário da verdadeira fé, está propensa a ser levada por qualquer falsidade. A descrença não produz consolo para o presente e sua perspectiva para o futuro não é de modo algum reconfortante. Não descobrimos nenhuma indicação de uma sublime terra nublada na qual homens com orgulho e presunção irão eternamente confundir a si mesmo e a outros. Não ouvimos profecia de um salão celestial da ciência em que os céticos possam tecer novos sofismas e forjar novas objeções à revelação de Deus. Há um lugar para o que não crê, mas não é o céu. Voltando ao nosso texto, cujo tom está muito distante de toda incerteza, vemos claramente que o Senhor não quer que estejamos numa condição incerta, mas que eliminemos toda incerteza e questionamento. Entre as pessoas, um fato é estabelecido quando alguém honesto jura por ele. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com o juramento. Condescendendo com a fraqueza da fé humana, ele mesmo jura pelo que declara e assim nos dá um evangelho duplamente certificado pela promessa e juramento do Deus eterno. Certamente os anjos devem ter se perguntado quando Deus ergueu a mão ao céu para jurar o que havia prometido e devem ter concluído que dali em diante haveria um fim para todos os conflitos por causa da confirmação que o Senhor deu à sua aliança. Ao trabalhar nosso texto, devo dirigir a atenção de vocês para a sua mais notável metáfora. Este mundo é como um mar, inquieto, instável, perigoso, nunca em estado de permanência. As atividades humanas podem ser comparadas a ondas agitadas e sacudidas pelo vento. Quanto a nós mesmos, somos os navios que seguem no mar e estão sujeitos às suas mudanças e movimentos. Estamos inclinados a ser arrastados por correntes, impelidos por ventos e agitados por tempestades. Ainda não chegamos à verdadeira terra firme, ao descanso que resta para o povo de Deus. Deus não nos deixaria ser levado por todos os ventos e, portanto, aprove a Ele criar para nós uma âncora de esperança mais segura e firme, para que possamos superar a tempestade. Não vou tentar falar a respeito de todo o texto diante de vocês, pois isso iria requerer 7 anos, pelo menos, e um John Owen ou um Joseph Carroll para apresentar 10% do seu significado. Vou simplesmente trabalhar um único conjunto de verdades sugeridas pela imagem de uma âncora. E que Deus conceda que todos nós que conhecemos o significado dessa âncora possamos sentir que ela está nos segurando com força e que outros que nunca possuíram essa âncora antes possam lançá-la ao mar pela primeira vez e sentir durante o resto de sua vida a forte consolação que tal firmeza concede ao coração crente. Permita-me chamar sua atenção para a função da âncora sobre a qual o nosso texto fala. A finalidade de uma âncora, claro, é atrelar o navio firmemente a um lugar quando ventos e correntes poderiam removê-lo. Deus nos deu certas verdades que se destinam a manter nossa mente presa à verdade, à santidade, à perseverança
Resumindo, a nos prender a ele. Mas por que segurar o navio? A primeira resposta que se sugere a essa pergunta é impedir que ele seja destruído. O barco pode não precisar de uma âncora em águas calmas. Quando em mar aberto, ficar um pouco à deriva pode não ser algo muito sério ou perigoso, mas há condições climáticas em que uma âncora se torna essencial. Quando um vendaval está se movendo para a costa, soprando grandes rajadas, e a embarcação não consegue manter seu curso e certamente será conduzida para a costa rochosa, a âncora vale seu peso em ouro. Se o bom navio não puder ser ancorado, nada restará dele em pouco tempo, a não ser uma longarina aqui e ali. O belo navio será feito em pedaços e todos os marinheiros se afogarão. Esse é o momento de lançar a âncora, a melhor âncora se quiser, e deixar o bom navio desafiar o vento. Nosso Deus não pretende que seu povo seja formado por náufragos. No entanto, esse seria o seu destino se eles não estivessem seguros na hora da tentação. Irmãos, se todo vento de doutrina o rodopiasse à vontade, logo você se afastaria da verdade, como está em Jesus, e acabaria por naufragar. Mas você custou muito caro ao seu Senhor para ele o perder. Ele o comprou por grande preço e lhe provê fartura para vê-lo quebrado em pedaços. Portanto, ele providenciou para você um apoio glorioso. E quando as tentações de Satanás, suas próprias corrupções e as provações do mundo o assolarem, a esperança poderá ser a âncora da sua alma, segura e firme. Como precisamos dessa âncora? Pois vemos outros caírem no erro do perverso, vencidos pela falsidade da injustiça e deixados para sempre como náufragos, sem ter esperança e sem Deus no mundo. Se você fez negócios nas grandes águas por um longo período de tempo, deve estar ciente de que, se não fossem as verdades eternas que o prendem, sua alma há muito teria se apressado em trevas eternas, e as águas do orgulho já haveriam passado por sua alma. Quando as poderosas ondas se erguem, seu pobre barco parece descer até o fundo das montanhas e, se não fosse pelo amor imutável e pela fidelidade eterna, seu coração estaria completamente abatido. Não obstante, aqui está você hoje, convocado pela graça, provido pela misericórdia, guiado pela sabedoria divina e impulsionado pelo poder celestial. Graças à âncora, ou melhor, ao Deus que a concede a você. Nenhuma tentação o destruiu, pelo contrário, você está a caminho do porto da glória. Uma âncora é também necessária para evitar o desconforto no navio, pois seria muito ruim ser levado de um lado para outro com a mudança do vento. Infeliz a criatura susceptível a influências externas, que voa como espinhos ao vento ou como algo rolando diante do redemoinho. Precisamos de uma âncora para nos firmar, para que possamos habitar em paz e encontrar descanso para a nossa alma. Bendito seja Deus por termos garantido as sólidas e infalíveis verdades que agem poderosamente na nossa mente para impedir que ela seja assediada e desanimada. O texto cita grande ânimo. Não uma palavra gloriosa? Não temos apenas um mero ânimo que nos manterá firmes e resistentes contra a tempestade nos tempos da aflição, mas um grande ânimo para que, quando a aflição irromper com força incomum, como um furioso tornado, a forte consolação, como uma âncora maior, possa ser mais do que uma réplica para a forte tentação e nos capacite a triunfarmos sobre tudo. Muito tranquilo é o homem muito crente. Como diz o hino, aleluia, eu creio. Agora o mundo vertiginoso passa rápido, porque minha alma encontrou uma âncora, até a noite de tempestade passar. Uma âncora é também necessária para nos preservar da perda do progresso que fizemos. A embarcação está seguindo muito bem para o porto, mas o vento muda e sopra forte. Ela será levada de volta ao porto de onde partiu, ou a um porto igualmente indesejável, a menos que possa resistir ao vento ruim. Portanto, o capitão lança sua âncora. Ele diz para si mesmo: cheguei até aqui e não vou voltar atrás. Lanço minha âncora e aqui eu paro. Pessoas santas são às vezes tentadas a voltar ao país de onde saíram. Elas estão inclinadas a renunciar às coisas que aprenderam e a concluir que nunca foram instruídas pelo Senhor em absoluto. Infelizmente, o velho Adão nos puxa de volta e o diabo se esforça para nos fazer retroceder. E se não fosse por algo certo, teríamos voltado. Se for possível provar
como certos estudiosos tentam nos fazer acreditar que não há nada muito certo, que embora o preto seja preto, não é muito preto, e embora o branco seja branco, não é muito branco, e sob certos pontos de vista, sem dúvida, preto é branco e branco é preto, se pudesse ser provado, eu digo, que não existem verdades eternas, certezas divinas, verdades infalíveis, então poderíamos renunciar com indiferença ao que sabemos ou pensamos que conhecemos, e vagaríamos pelo oceano da especulação, das vacilações e dos desvios da mera opinião. Mas quando temos a verdade ensinada à nossa própria alma pelo Espírito Santo, não podemos nos afastar dela, nem o faremos, embora os homens nos considerem tolos por nossa firmeza. Irmãos, não aspirem à caridade que nasce da incerteza. Existem verdades salvadoras e existem heresias destruidoras. Jesus Cristo não é sim e não. Seu evangelho não é uma mistura astuta da bilis do inferno e do mel do céu, com sabor ao gosto do mal e do bem. Existem princípios fixos e fatos revelados. Aqueles que sabem algo experimentalmente sobre as coisas divinas lançaram suas âncoras e, ao ouvirem a corrente terminar, disseram alegremente: isso eu sei e nisso tenho acreditado. Nesta verdade permaneço firme e impassível, que soprem ventos, eles nunca me moverão deste ancoradouro, e tudo o que eu tiver alcançado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, conservarei firme enquanto viver. Além disso, a âncora é necessária para podermos ter constância e utilidade. Quem é facilmente movido e crê nisso hoje e naquilo amanhã é uma criatura inconstante. Quem sabe onde o encontrar? Qual sua utilidade para os mais jovens e para os fracos, ou mesmo para qualquer outra pessoa? Como uma onda do mar levada e batida pelo vento, que serviço ele pode prestar na obra do Senhor? E como pode influenciar os outros para a eternidade? Se ele não crê, como pode fazer outros acreditarem? Creio que o descrente ortodoxo é mais um criador de infidelidade do que o crente heterodoxo. Em outras palavras, receio que o homem que sinceramente acredita num erro tenha uma influência menos prejudicial sobre os outros do que o homem que é indiferente à verdade e é incrédulo secretamente. Essa pessoa é tolerada em companhia piedosa por professar ser um de nós e, portanto, sob o seu escudo, pode matar a piedade. O homem não sabe nada, certamente, mas apenas espera e confia e, ao defender a verdade, permite que muito possa ser dito do outro lado para que ele beije e apunhale ao mesmo tempo. Nosso Deus nos deu uma âncora para nos mantermos seguros e não naufragarmos, para não sermos infelizes, para não perdermos o progresso que fizemos, para que nosso caráter não se torne instável e, consequentemente, inútil. Esses propósitos são gentis, amáveis e sábios. Bendigamos ao Senhor que tão graciosamente cuidou de nós. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 17 a 20. O que nos mantém firmes em qualquer situação? O autor de Hebreus diz: tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. A fabricação de âncoras é um trabalho muito importante. O ferreiro que faz a âncora tem um negócio muito responsável, pois, se ele a faz mal feita ou de material fraco, ai do capitão quando a tempestade chegar. As âncoras não são feitas de ferro fundido, nem de qualquer tipo de metal disponível, mas são de ferro forjado, fortemente soldadas e de material compacto e resistente, que suportará toda a tensão que possa vir sobre ela no pior dos tempos. Se algo neste mundo precisa ser forte, deve ser a âncora, pois dela dependem a segurança e a vida. Qual é a nossa âncora? O que nos dá estabilidade para qualquer situação?
Ela tem duas grandes lâminas ou abas, as âncoras, cada uma das quais atua como uma resistência. É feita de duas coisas divinas. Uma é a promessa de Deus, segura e estável. Estamos prontos a aceitar a promessa de um homem bom, mas talvez o homem bom esqueça de cumpri-la ou seja incapaz de fazê-lo. Nada disso pode ocorrer com o Senhor. Ele não pode esquecer, nem pode deixar de fazer o que disse. A promessa de Jeová, que coisa certa deve ser. Se você não tivesse nada a não ser a simples palavra do Senhor para confiar, certamente sua fé nunca vacilaria. A esta palavra certa é acrescentada outra coisa divina, a saber, o juramento de Deus. Amados, raramente me atrevo a falar sobre este assunto sagrado. O juramento de Deus, esta solene afirmação, seu juramento por si mesmo. Conceba a majestade, o temor, a certeza disso. Aqui estão duas garantias divinas que, como as abas da âncora, nos mantêm firmes. Quem ousa duvidar da promessa de Deus? Quem pode ter a audácia de desconfiar do seu juramento? Temos como âncora duas coisas que, além de serem divinas, são expressamente consideradas imutáveis. Ou seja, duas coisas que não podem mudar. Quando o Senhor faz uma promessa, Ele nunca volta atrás. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Disse Ele e Ele não fará. Prometeu Ele e não permanecerá firme. Ele nunca muda. E sua promessa permanece de geração em geração. Então vem o juramento, que é a outra coisa imutável. Como poderia ser alterado? Deus empenhou a honra do seu nome e não é possível que, nessas circunstâncias, ele se retrate e negue suas próprias declarações. Ah não, como diz o hino, o Evangelho sustenta meu espírito. Um Deus fiel e imutável estabelece os fundamentos da minha esperança, em juramentos, promessas e sangue. Observe que junto a essas duas coisas é dito, nas quais é impossível que Deus minta. Isso é inconsistente com a ideia e o pensamento de que Deus poderia ser um mentiroso. Um Deus que mente seria um erro de linguagem, uma evidente contradição. Não pode ser. Deus deve ser verdadeiro, verdadeiro em sua natureza, em seus pensamentos, em seus planos, em seus atos e em suas promessas, e indubitavelmente verdadeiro em seu juramento, nas quais é impossível que Deus minta. Ó amados, que abençoado apoio temos aqui. Se a esperança não pode repousar em tais garantias, sobre o que poderia descansar? Mas agora, qual é a promessa e qual é esse juramento? A promessa é a mesma que foi feita a Abraão, de que sua semente seria abençoada, e nesta semente seriam também abençoadas todas as nações da terra. A quem foi feita esta promessa? Quem é a semente? Em primeiro lugar, a semente é Jesus, que abençoou todas as nações, e em seguida, nosso apóstolo provou que esta promessa não foi feita à semente segundo a carne, mas à semente segundo o Espírito. Quem então são as sementes segundo o Espírito? Ora, são os que creem, os que foram chamados eficazmente, pois Ele é o Pai dos fiéis. E a promessa de Deus, portanto, é confirmada a todos os que demonstram fé como o crente Abraão. Para o próprio Cristo e para todos os que estão em Cristo, é assegurada a aliança de que o Senhor os abençoará para sempre e os tornará bênção. E o que é o juramento? Isso pode se referir ao juramento feito pelo Senhor a Abraão depois que o patriarca ofereceu seu filho. Veja o capítulo 22 de Gênesis. Mas penso que você concordará se eu disser ser mais provável referir-se ao juramento registrado no Salmo 110, que eu gostaria que você observasse com muito cuidado. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Creio que a referência é a isso, porque o versículo 20 do texto diz: onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, amados, quero que vocês vejam esta âncora. Aqui está um dos seus suportes. Deus prometeu abençoar o fiel. Ele declarou que a semente de Abraão, a saber, os crentes, aqueles que realmente foram chamados pelo Espírito e regenerados, será abençoada e transformada em bênção. Então vem o outro braço da âncora, igualmente forte para afirmar a alma, isto é, o juramento do sacerdócio, pelo qual o Senhor Jesus é declarado sacerdote para sempre,
em nosso favor. Não um sacerdote comum, à maneira de Arão, iniciando e terminando um sacerdócio temporário, mas sem começo de dias ou fim de anos, vivendo para sempre. Um sacerdote que terminou a obra sacrificial, entrou no véu e está assentado para sempre à direita de Deus, porque sua obra está completa e seu sacerdócio permanece eternamente eficaz. Esta é a bendita âncora da alma. Saber que o meu sumo sacerdote está dentro do véu, meu rei de justiça e rei da paz está perante o trono de Deus por mim, me representando, e, portanto, nele estou seguro para sempre. Que melhor âncora o próprio Consolador poderia inventar para o seu povo? Que consolação mais forte podem desejar seus herdeiros? Observe agora nossa sustentação da âncora. Não adiantaria ter uma âncora, por melhor que seja, se não tivéssemos como prendê-la. A âncora pode ser segura e ter firme aderência, mas deve haver um forte cabo para conectá-la ao navio. Antigamente era comum usar um cabo de cânhamo, mas grandes navios não podem correr o risco de o cabo quebrar e, portanto, usam um cabo de corrente para a âncora. É muito importante ter uma conexão firme entre sua alma e sua esperança. Ter a confiança que certamente é sua e da qual você nunca será separado. O nosso texto fala claramente sobre essa firmeza da âncora no versículo 18, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo. Devemos nos apossar pessoalmente da esperança. A esperança existe, mas devemos agarrá-la com firmeza. Assim como em uma âncora, o cabo deve passar pelo anel e assim estar ligado a ele. A fé deve se apegar à esperança da vida eterna. O grego original significa apossar-se pela força principal e assim segurar para não perdermos nossa sustentação quando a força maior a puxar de nós. Devemos nos apegar firmemente à verdade. Irmãos, pelo fato de alguns homens terem uma esperança nebulosa, parecem ter uma forma muito duvidosa de se apossar dela. Suponho que isso seja natural. De minha parte, desejo aprender alguma coisa certa e depois oro para ter certeza de que a aprendi. Quero ter tal apego à verdade quanto aquele velho guerreiro tinha de sua espada, de modo que, quando ele lutava e vencia, não podia separar a mão da sua espada, pois era como se sua mão estivesse a ela grudada. É algo abençoado apossar-se da doutrina de Cristo de tal forma que você teria de ser desmembrado para que ela pudesse ser tirada de você, uma vez que cresceu em seu próprio ser. Preste atenção para estar seguro da âncora certa. Bem, disse alguém, mas podemos nos apossar dela? Minha resposta é o que o texto diz. Essa esperança é para nós âncora da alma. Você pode se apossar dela porque ela lhe foi dada. Se algum de vocês estivesse muito enfraquecido e faminto e fosse à casa de alguém e a pessoa lhe dissesse, sente-se, e você se sentasse à mesa e o dono da casa colocasse diante de você carnes apetitosas e algumas frutas agradáveis e assim por diante, você não questionaria se poderia comê-las, mas deduziria ter a liberdade de fazê-lo porque a comida foi colocada diante de você. Certamente esta é a recepção do Evangelho. A esperança está posta à sua frente. Com qual objetivo isso foi feito? Para que você volte as costas para ela? Certamente não. Tome posse dela, pois onde quer que a verdade seja encontrada, é nosso dever e privilégio nos apegarmos a ela. Toda a garantia que um pecador quer para se apegar a Cristo encontra-se no fato de que Deus mandou Cristo para ser uma propiciação por nossos pecados. Caro cristão, você está em uma tempestade. Aqui está uma âncora. Você perguntaria, posso usar esta âncora? Ela está colocada à sua frente exatamente para isso. Garanto que não existe um capitão entre nós hoje, mas se ele estivesse numa tempestade e visse uma âncora à frente, tal capitão a usaria imediatamente, sem fazer perguntas. A âncora pode não ser dele, pode estar a bordo como uma mercadoria, mas ele não se importaria nem um pouco com isso. O navio precisa ser salvo. Aqui está uma âncora, lá vai ela. Haja assim com a graciosa esperança que Deus lhe concede no Evangelho de Jesus Cristo. Agarre agora e sempre. Agora, observe que nosso apego à âncora deveria ser algo presente e um assunto consciente, pois lemos, nós que nos refugiamos no acesso à esperança. Estamos conscientes de que a temos.
Ninguém entre nós tem o direito de estar em paz se não souber que obteve uma boa esperança através da graça soberana. Todos vocês podem dizer, cuja esperança nós temos. Como é bom ter um cabo feito do mesmo metal que a âncora. Portanto, é algo abençoado quando a nossa fé tem o mesmo caráter divino que a verdade sobre a qual ela se apoia. Precisamos de uma esperança dada por Deus para agarrar a promessa dada por Deus, da qual nossa esperança é feita. O modo correto de proceder é agarrar a promessa de Deus com uma confiança criada por Deus. Então você vê que, imediatamente, do navio até a âncora, o suporte é uma só peça, de modo que, em cada ponto, ela é igualmente adaptada para suportar qualquer tensão. Ter uma fé preciosa em um Cristo precioso. Uma preciosa confiança num sangue precioso. Deus concedeu isso a você e você pode exercitá-lo neste exato momento. Agora, eu quero que você pense sobre o domínio da âncora sobre nós. O navio está preso à sua âncora por um cabo de corrente, mas ao mesmo tempo, a coisa mais importante é que a âncora fique presa ao navio. E assim, por ter penetrado no chão do fundo do mar, ela segura o navio firmemente. Irmãos, vocês sabem algo sobre a esperança que os firma? Ela os firma se for uma boa esperança. Você não será capaz de se afastar dela, mas sob tentação e depressão de espírito, e sob provação e aflição, não apenas manterá sua esperança, esse é o seu dever, mas sua esperança o manterá. Esse é o teu privilégio. Quando o maligno tenta você a dizer, vou desistir de tudo, um poder invisível falará sobre as profundezas infinitas e responderá, mas eu não desistirei de você. Eu tenho um domínio sobre você e ninguém nos separará. Irmãos, nossa segurança depende de Deus nos segurando e não de nós nos segurando nele. Nossa esperança de que Deus cumprirá seu juramento e promessa tem um grande poder sobre nós, muito mais que todos os esforços do mundo, da carne e do diabo para nos arrastar para longe. Como é que nossa âncora divina se mantém tão firme? É porque ela, em sua própria natureza, é segura. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme. É por si só segura quanto à sua natureza. O Evangelho não é uma fábula inventada astuciosamente. Deus o falou, é uma massa de fatos, é puro, pura verdade, com um amplo selo do próprio Deus nele depositado. Então também esta âncora é firme quanto à sua fixação. Ela nunca se move do seu lugar. É seguro em sua natureza e firme quando em uso, e, portanto, é na prática segura. Se você realmente creu em Cristo para a vida eterna e espera que Deus seja tão bom quanto a sua palavra, você não acha que sua esperança o sustenta e o mantém em sua posição? Irmãos, o resultado do uso desta âncora será muito confortável a você. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme. Isso não impedirá que você seja arremessado, pois um navio ancorado pode agitar bastante. E os passageiros podem ficar muito enjoados com o mar, mas ele não pode ser afastado de suas amarras. Lá está ele, e seus passageiros podem sofrer desconforto, mas não sofrerão um naufrágio. Nunca um eleito de Deus sofrerá um naufrágio. Uma boa esperança, através da graça, não o livrará completamente de conflitos internos. Pelo contrário, eles o envolverão. Não o protegerá das provações externas e certamente as trará, mas o salvará de todo o perigo real. Posso dizer a cada homem regenerado em Cristo que sua condição é muito parecida com a do camponês a bordo de um navio. Quando o mar ficou muito agitado, ele disse ao capitão, capitão, estamos em grande perigo, não estamos? Como não houve resposta, ele disse novamente, capitão, o senhor não vê nosso grande medo? Então o velho marujo respondeu asperamente, sim, eu vejo muito medo, mas nem um pouquinho de perigo. Frequentemente isso acontece conosco. Quando os ventos sopram e as tempestades estão furiosas, há muito medo, mas não perigo. Podemos ser arremessados de um lado para outro, mas estamos bem seguros, porque temos uma âncora da alma segura e firme. Uma coisa abençoada é que nossa esperança nos prende de tal modo que estamos conscientes da sua existência. Em uma embarcação, você sente a atração da âncora. E quanto mais o vento se enfurece, mais você sente que a âncora é segura.
É como um menino com sua pipa. A pipa está nas nuvens, onde ele não pode vê-la, mas ele sabe que ela está lá, porque sente que ela o puxa. Assim, nossa boa esperança foi para o céu e está nos puxando e nos atraindo para si. Não podemos ver nossa âncora, e seria inútil se pudéssemos vê-la. Seu uso começa quando está fora de vista, mas ela puxa, e podemos sentir a pressão celestial. Finalmente, o melhor de tudo, a firmeza invisível da âncora, que entra no lugar interior além do véu. Nossa âncora é como qualquer outra. Quando é útil, está fora de vista. Quando a âncora é vista, não está fazendo nada, a menos que seja uma âncora para um pequeno curso de água ou para águas rasas. Quando a âncora é útil, ela é jogada ao mar e lá embaixo, entre os peixes, fica firme, fora de vista. Onde está a sua esperança, irmão? Você crê porque pode ver? Isso não é crer, de forma alguma. Você crê porque sente? Isso é sentir, não é acreditar. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado aquele que crê contra seus sentimentos, muitas vezes, sim, a espera contra a esperança. Isto é uma coisa estranha a fazer, esperar contra a esperança, crer em coisas impossíveis e ver coisas invisíveis. Quem pode fazer isso aprendeu a arte da fé verdadeira, a fé que o Espírito Santo cria em nossos corações. Nossa esperança não é vista, está nas ondas ou, como diz o texto, além do véu. Não vou explicar muito a figura, mas o marinheiro pode dizer que sua âncora está além do véu líquido, pois o véu da água está entre ele e ela, e permanece oculta. Tal é a confiança que temos em Deus, a quem, não vendo, nós amamos. Como diz o hino, que sopre o vento, rolem as ondas, a esperança é a âncora da minha alma. Mas posso, com um delicado nó, uma esperança invisível em Deus confiar? Firme e segura, não pode falhar. Ela entra profunda além do véu, ela prende numa terra desconhecida e me atraca ao trono do meu Pai. Embora nossa âncora tenha saído do campo visual, graças a Deus, ela se agarrou firmemente e entrou no lugar interior além do véu. Que promessa pode se igualar àquela que um homem tem acerca do seu Deus quando pode clamar: Tu prometeste, portanto, faze como disseste? Que promessa é mais firme que esta? Senhor, tu juraste, não podes voltar atrás. Tu disseste que quem crer em ti é justificado de todo pecado. Senhor, eu creio em ti, portanto, agrada-te em fazer o que disseste. Eu sei que tu não podes mentir e juraste que Cristo é um sumo sacerdote eterno, e eu estou descansando nele como seu sacerdote que fez completa expiação por mim. Por isso, compromete-te com teu juramento e aceita-me por causa do sacrifício de Cristo. Tu podes rejeitar uma alma por quem seu próprio filho está implorando? Jesus é capaz de salvar plenamente os que chegam a Deus por meio dele, visto que ele vive para fazer minha intercessão. Meu Senhor, essa é a posse que tenho em relação a ti. Esta é a âncora que lancei nas profundezas, os atributos misteriosos da tua natureza maravilhosa. Eu confio em ti, e tu não me envergonharás na minha esperança. Ó irmãos, que poder você tem sobre o Deus vivo quando se apoia em seu próprio juramento e sua promessa. Assim, você o agarra como Jacó agarrou o anjo, e você certamente ganhará de suas mãos a recompensa. Observe em seguida que, quando uma âncora tem uma boa aderência lá embaixo, quanto mais o navio se arrasta, mais preso fica. No começo, quando a âncora desce, talvez ela caia sobre uma rocha dura e ali não possa se fixar, mas aos poucos desliza da rocha e entra no fundo do mar. Ela cava o solo e, à medida que o cabo a puxa, vai cada vez mais fundo, até quase se enterrar. E quanto mais ela é puxada, mais desce. Por fim, a âncora segura tanto que parece dizer: agora, Bóreas, assopre grande vento. Você deve rasgar o fundo do mar antes que o navio seja solto. Tempos de dificuldade enviam nossa esperança profundamente às verdades fundamentais. Alguns de vocês que nunca conheceram aflições, pessoas ricas que nunca conheceram a escassez, pessoas saudáveis que nunca estiveram doentes durante uma semana, não têm nem metade da esperança gloriosa que os experimentados têm.
Grande parte da descrença na igreja cristã provém da vida fácil dos que a professam. Quando você se aproxima daqueles que foram provados, precisa de um evangelho sólido. Um homem faminto que não trabalha duro não pode viver com suas sopas ralas e seus cremes batidos. Ele precisa de algo sólido para nutri-lo. E assim, o homem provado sente que deve ter um evangelho verdadeiro e deve crer que é verdadeiro, ou então sua alma passará fome. Agora, se Deus promete e jura, não temos a mais sólida das garantias? A fé mais firme e concebível nada mais é do que o devido ao Deus 3 vezes santo e fiel. Portanto, irmãos, quando um problema maior vier, acredite mais firmemente. E quando o seu barco for sacudido em águas profundas, acredite mais confiantemente. Quando a cabeça estiver doendo e o coração estiver palpitando, quando toda a alegria terrena se for e quando a morte se aproximar, acredite mais. Esteja cada vez mais convencido ainda de que seu Pai não pode mentir. Sim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Desta forma, você obterá a forte consolação de que o Senhor pretende que você desfrute de todas as bênçãos que Ele preparou para seus filhos. O texto conclui com esta reflexão muito doce de que, embora a esperança esteja fora da nossa visão, temos na terra um amigo invisível em quem a nossa esperança encontrou sua sustentação final. Em momentos de ansiedade, o marinheiro pode quase desejar poder seguir sua âncora e se fixar firmemente. Isso ele não pode fazer, mas temos um amigo que resolveu tudo para nós. Nossa âncora está além do véu, onde não pode ser vista. Mas Jesus está lá, e a nossa esperança está inseparavelmente conectada com sua pessoa e sua obra. Sabemos com certeza que Jesus de Nazaré, após sua morte e sepultamento, ressurgiu da sepultura e 40 dias depois, na presença de seus discípulos, subiu aos céus e em uma nuvem o recebeu. Sabemos disso como fato histórico e também sabemos que ele subiu aos céus como a abrangente semente de Abraão, na qual se encontram todos os que foram regenerados. Como ele foi para lá, certamente nós o seguiremos, pois ele é as primícias de toda a colheita de Deus. De acordo com o texto, nosso Senhor Jesus foi além do véu como nosso sumo sacerdote. Agora, o sumo sacerdote, além do véu, está no lugar de aceitação em nosso favor. Um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque é aquele que tem poder ilimitado para abençoar e salvar ao máximo, perfeitamente. Jesus Cristo ofereceu um sacrifício sangrento pelo pecado, a saber, Ele mesmo. E agora Ele está sentado para sempre à direita de Deus, o próprio Pai. Irmãos, Ele reina onde a nossa âncora afundou. Descansamos na obra consumada de Cristo, em seu poder de ressurreição e em seu reinado eterno. Como podemos duvidar disso? Em seguida, somos informados de que Jesus foi para além do véu como um precursor. O que é um precursor se não houver outro para segui-lo? Ele foi preparar o caminho, é o pioneiro, o líder do grande exército, as primícias dentre os mortos. E se ele foi para o céu como um precursor, então nós que pertencemos a ele, o seguiremos. Essa reflexão não deveria alegrar nosso coração? Somos informados em seguida de que nosso Senhor, como precursor, entrou no céu, isto é, entrou para tomar posse em nosso nome. Quando Jesus Cristo entrou no céu, ele o fez como se olhasse em volta para todos os tronos, todas as palmeiras, todas as harpas e todas as coroas e dissesse: eu tomo posse de tudo isso em nome dos meus redimidos. Eu sou o seu representante e reivindico os lugares celestiais em nome de cada um dos eleitos. Tão certo quanto Jesus está lá como possuidor de tudo, assim também cada um de nós irá à sua herança no devido tempo. Nosso Senhor Jesus, por sua intercessão, está nos atraindo para o céu e temos apenas de esperar um pouco e logo estaremos com Ele onde Ele está. Ele intercede até nos levar para casa. Isso acontecerá daqui a pouco. Nenhum marinheiro gosta que sua âncora volte para casa, pois se o fizer em uma tempestade, as coisas parecerão muito feias. Nossa âncora jamais voltará, mas Ele está nos levando para casa, não para baixo de ondas devoradoras, mas para cima, para alegrias estáticas. Você não sente isso? Você que está envelhecendo, não sente os apelos do lar?
Muitos cabos nos mantêm aqui, mas eles estão cada vez mais raros. A querida esposa já faleceu, ou o querido marido se foi. Muitos de seus filhos também se foram, bem como muitos amigos. Tudo isso ajuda a atrair você para cima. Penso que, neste exato momento, você deve sentir como se seu barco estivesse prestes a mudar, pelo poder mágico de um navio que flutua nas águas para uma águia que pode voar. Você já deve ter tido o desejo de subir enquanto canta o hino. Ó, que agora possamos entender nosso guia. Ó, que palavra foi dada. Vem, Senhor dos exércitos, as ondas atravessa e nos desembarca no céu. Meu cabo ficou mais curto ultimamente. Muitos de seus elos desapareceram. Estou mais perto da minha esperança do que quando criei a primeira vez. Todos os dias a esperança se aproxima da fruição. Que a nossa alegria nela se torne mais exultante. Mais algumas semanas ou meses e habitaremos lá em cima. E embora lá não precisemos de âncora para nos manter firmes, abençoaremos e louvaremos eternamente a condescendência divina que produziu tanta firmeza para nossa mente instável enquanto era sacudida sobre este mar de cuidados e aflições no mundo. O que farão vocês, os que não têm âncora? Pois uma tempestade está vindo. Eu vejo as nuvens baixas e ouço, ao longe, o furacão. O que você fará? Que o Senhor o ajude a fugir imediatamente em busca de refúgio na esperança colocada diante de você. Amém, queridos. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.